Olá, gente. Eu sou Helena Dias, repórter do Brasil de Fato Pernambuco, e este é o programa Trilhas do Nordeste. Aqui você fica por dentro do que acontece na nossa região, sempre com uma boa prosa, fontes e personalidades nordestinas, uma visão popular do Nordeste. Vem comigo! Aqui no Nordeste, principalmente nos sertões, a gente já ouviu e vivenciou muito sobre uma realidade de seca, que hoje é relatada em diversas outras partes do país como um dos principais impactos das mudanças climáticas. O governo federal já anunciou que a promessa de criar a autoridade climática, que vai orientar e regular práticas de preservação do meio ambiente, deve sair do papel em breve. Mas como se dará essa construção? A nossa região tem muito a contribuir com a experiência no semiárido, porque a seca nos é conhecida não como um sinônimo de pobreza e escassez, tão reproduzido Brasil afora, mas como uma possibilidade de conexão e adaptação com a natureza. Foi no seio da agroecologia que nasceu o conceito de convivência com o semiárido e tantas tecnologias sociais de acesso à água, cultivo de alimentos saudáveis e combate ao desmatamento. Para entender como o Nordeste e a convivência com o semiárido podem contribuir com a adaptação climática, a gente conversou com Carlos Magno, que é coordenador de mobilização social da organização Centro Sabiá, aqui de Pernambuco, e integra o grupo de lideranças que buscam soluções climáticas junto à Fundação Rockefeller. Vamos conferir. Olá, Carlos, seja bem-vindo ao programa Trilhas do Nordeste. Olá, Helena, obrigado pelo convite. Carlos, durante muitas décadas, a região Nordeste, especialmente o semiárido, foi enxergado como um problema que condenaria a região a uma pobreza incontornável. Mas hoje se fala muito de convivência com o semiárido. Você pode nos explicar um pouco mais dessa perspectiva e como ela surgiu? O que ela defende para a nossa região? Então, Helena, a convivência com o semiárido, eu diria assim, que ela nasce do próprio povo do semiárido e da sua perspectiva de sobrevivência. Porque conviver com o semiárido não é nada mais do que usar os recursos disponíveis naquele território para continuar uma reprodução da vida daquele lugar. Então, a gente, obviamente que a gente passa a usar esse termo convivência com o semiárido em 99, na criação da ASA, um pouquinho antes, ali no final dos anos 80, com a criação do Fórum Seca, aqui em Pernambuco, que reuniu um conjunto de organizações, inclusive o Centro Sabiá. Esse termo também é cunhado em contraposição a um termo que era usado pelo governo durante todos os anos 50, 60, toda essa época aí da ditadura militar, que se chamava combate à seca. Todas as políticas que vinham do Estado, eles vinham com esse carimbo, políticas de combate à seca, como se fosse possível combater a seca, né? Como se a seca não fosse um fenômeno natural. Então, eu diria assim, o termo é cunhado aí por volta do final dos anos 80, né? Em 99 cria a ASA assume, né, a convivência com o semiárido como o seu farol. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, encontrado majoritariamente no Nordeste. Quais as características de resiliência desse bioma e o que ele nos ensina sobre adaptação às mudanças climáticas? Como também os sistemas agroflorestais eles estão inseridos nesse contexto? A caatinga significa, são dois nomes, caatinga, que significa mata branca, porque a caatinga é um bioma que, entre 7 e 8 meses, todas as folhas das árvores caem. Para quem não é da caatinga, para quem não conhece esse bioma, se você chega aqui no semiárido, entre os meses de setembro e dezembro, você vai achar que ela morreu. Mas ela, na verdade, ela está só descansando, esperando chegar as chuvas. Ela é muito inteligente. Infelizmente, até quando você olha na literatura e procura lá a caatinga como bioma, ele vai dizer que é um dos biomas mais vulneráveis. E, na verdade, essa é uma forma também, inclusive, de construir uma narrativa sobre esse bioma. Porque esse bioma ele pode ser tudo, menos vulnerável, né? Esse é um bioma que ele aguenta uma pressão climática, ele aguenta secas, né, muito grandes e ele consegue sobreviver a isso. Então, a caatinga é um bioma
exclusivamente brasileiro, ou seja, não existe nenhum lugar do mundo, plantas e animais que estejam nesse bioma e que sejam dele. E eu diria assim, a gente já tem o software, porque a gente nasceu e cresceu nesse lugar com altas temperaturas, com pouca água, com poucas oportunidades. Então a gente meio que já tem essa perspectiva e capacidade de se adaptar de forma muito mais rápida do que alguém que nasceu e cresceu num lugar com recursos naturais abundantes e que agora passa a não ter. Então a gente sempre teve escassez nesses recursos naturais, tinha limitação. Aí a gente aprendeu a viver feliz com essa limitação. Não aprendemos a viver com essa limitação assim, chorando, sofrendo. Obviamente que não. Por isso que a gente fala da convivência com o semiárido. A gente aqui no semiárido, a gente come coisas diferentes, a gente dorme de forma diferente, a gente dança diferente, a gente fala diferente, ou seja, nós somos diferentes mesmo, porque nós somos de um outro lugar. Os biomas, a natureza, molda também os seres humanos. Nós vamos dar uma pausa agora na prosa para conferir o quadro Balaio Cultural, em que a repórter Fátima Pereira traz para a gente dicas culturais sobre o tema do programa. Olá! No Balaio Cultural de hoje, a nossa dica vai para o documentário Conviver, produzido pela Articulação Semiárido Brasileiro, a ASA. Esse filme emocionante e inspirador nos leva para o coração do semiárido, apresentando histórias de resistência, solidariedade e sabedoria popular. Conviver nos mostra como as famílias do semiárido têm aprendido a lidar com os desafios impostos pelo clima e pela escassez de recursos hídricos. Em vez de lutar contra a seca, elas desenvolveram estratégias baseadas na convivência com o meio ambiente, transformando adversidades em oportunidades de vida digna. O documentário destaca tecnologias sociais como as cisternas, que armazenam a água da chuva, e práticas de agroecologia que garantem a segurança alimentar das comunidades. Com uma narrativa sensível e imagens tocantes da paisagem árida e ao mesmo tempo cheia de vida, Conviver revela como a união das pessoas em torno de práticas sustentáveis faz toda a diferença na promoção de um desenvolvimento que respeita a natureza e as tradições locais. O filme também nos faz refletir sobre a importância de políticas públicas que valorizem o saber popular e apoiem iniciativas de convivência com o semiárido. E a boa notícia é que você pode assistir Conviver gratuitamente no canal da ASA no YouTube. Não perca a oportunidade de conhecer mais de perto essas histórias inspiradoras que mostram como a convivência com o semiárido pode ser um exemplo para o mundo. A gente agradece as indicações culturais da repórter Fátima Pereira e voltamos aqui com a nossa entrevista. O tema do programa de hoje é a contribuição da convivência com o semiárido para a adaptação climática. Nós estamos com Carlos Magno, que é coordenador de mobilização social da organização Centro Sabiá e também integra um grupo de lideranças que buscam soluções climáticas na Fundação Rockefeller. Carlos, recentemente em setembro, você levou essa temática para o debate em Nova York, nos Estados Unidos, durante a Semana do Clima. Qual foi a receptividade em torno dessa troca de conhecimentos com a população do semiárido e quais são os entraves para que esse diálogo continue acontecendo? Helena, eu fiz uma proposta e eu fiz uma provocação dizendo assim, olha, o ano que vem nós vamos fazer a Caatinga Climate Week, que é, New York Climate Week, que é mimetizar o nome da Semana do Clima e fazer a Semana do Clima da Caatinga. Porque a ideia era dizer o seguinte, nós queremos, vocês estão aqui em Nova York, gastando milhões em emissão de carbono, em dólar, o que seja, para vir para cá discutir soluções de problemas que nós estamos enfrentando lá. Então, que tal ir fazer lá onde a gente está enfrentando o problema e escutar o que a população daquele lugar está enfrentando esse problema? Então, eu fiz essa provocação muito no sentido de interagir. Obviamente que a Semana do Clima em Nova York vai continuar acontecendo. Certamente nós vamos participar e nós vamos ocupar mais espaços, levando o semiárido para esse lugar, que é onde tem recurso, onde tem financiamento, onde a gente consegue conversar com pessoas que têm muito capital político e econômico que podem fazer mudanças. Então, a gente quer provocar, quer levar mais ainda,
Mas o ano que vem, certamente, a gente vai fazer algo aqui no semiárido, também para movimentar essas redes, para movimentar esse debate sobre semiárido e clima. Porque pouco se fala, Helena, sobre essa complementariedade. Quando as pessoas falam em clima, globalmente, as pessoas estão falando na Amazônia. Ninguém pensa em clima quando a gente fala do semiárido. Eu cheguei lá em Nova York e as pessoas achavam que eu era da Amazônia. Inclusive, eu comecei o meu discurso em algum momento que eu estava falando, dizendo assim, ó, eu venho do Brasil, mas eu não venho da Amazônia, eu venho de um lugar diferente. Eu venho do semiárido, um lugar que é quase invisível para essa agenda climática. Então, eu acho que o que a gente quer, na verdade, é dar visibilidade à agenda do clima no semiárido para poder captar recurso, para poder ter financiamento, porque ninguém financia ninguém, nem acredita se ele não conhece. Então, essa é a perspectiva, que as pessoas nos conheçam para poder, obviamente, a gente começar um fluxo também, inclusive de financiamento mesmo, para garantir que essas medidas de adaptação elas sejam mais rápidas e elas funcionem. Diante das queimadas e secas que atingem o país, o presidente Lula decidiu retomar a proposta de criação da Autoridade Climática Nacional, uma proposta de campanha dele desde 2022. Do seu ponto de vista, uma autoridade como esta teria que papel ou poder de influência? Seria um órgão executor de políticas públicas? Olha, nós esperamos que isso, de fato, seja algo para além de uma secretaria, de um órgão que não tenha capacidade de gestão. Porque para fazer política, nós fazemos. E o governo faz, ou seja, a gente já faz isso. A gente precisa ter um órgão que faça gestão com recursos garantidos do orçamento público da União. Então, nós precisamos de ter recursos garantidos com recursos da União, ou seja, orçamento público em quantidade para ajudar no processo de adaptação climática que a gente sofre em todo o país, né? Obviamente que a seca no Rio Grande, a cheia no Rio Grande do Sul, a seca aqui no Nordeste, os incêndios na Amazônia, no Cerrado, ou seja, nós precisamos de fato que eu acredito muito que essa autoridade climática possa ser algo que sai do papel, mas ela precisa existir no sentido que ela aporte recursos e que ela garanta uma gestão que considere, obviamente, os governos, mas também a sociedade civil, que sempre esteve trabalhando, sempre esteve construindo, na verdade. A gente diz assim, a gente tem nós somos uma certa autoridade climática, porque o conjunto de organizações nesse país que lutam com essa perspectiva climática, que estão nessa frente, ou seja, nesse fronte de batalha, ela é muito grande. E as pessoas todos os dias estão ali trabalhando, construindo coisas. Carlos, quais poderiam ser as contribuições dessa autoridade climática para a população do semiárido nordestino e quais as contribuições do povo do semiárido para uma futura autoridade climática? Eu acho que primeiro, eu diria assim, nem contribuição, mas eu acho que uma primeira tarefa dessa autoridade climática seria escutar o semiárido, escutar as organizações, escutar a articulação do semiárido, que é essa rede de organizações, mas escutar o conjunto da sociedade sobre que ações deveriam ser tomadas, sobre que rumos deveriam ser feitos. Obviamente, escutar, né, a política institucional também, governos, tal, mas eu acho que é fundamental escutar o povo do semiárido. E, bom, as contribuições que a gente tem para essa autoridade climática são enormes. Ou seja, a gente construiu coisas incríveis, Helena. Nós construímos, aqui no semiárido, o maior programa de adaptação climáticas em terras secas do mundo, que é o programa 1 milhão de cisternas. O programa de formação e mobilização social para a convivência com o semiárido, 1 milhão de cisternas. Hoje tem mais de 1 milhão de tecnologias construídas. Mais de 5 milhões de pessoas com água potável. Antes, 50 anos atrás, mulheres que caminhavam 10, 15 quilômetros, crianças que morriam antes de completar um ano. Eu disse isso da última vez, que assim, quando eu nasci, há exatamente 44 anos atrás, em 1980, no sertão da Paraíba, só naquele ano, no meu estado, morreram 10 mil crianças antes de completar um ano de idade. Hoje, nenhuma morre por conta de água contaminada, que a gente construiu mais de 1 milhão de cisternas no semiárido inteiro. A gente mudou essa paisagem. Então, isso é muito. Parece que nem é, mas isso é muita, sabe? Isso é muita contribuição. Nós criamos um programa, nós temos uma rede de articulação, nós temos um tecido social no semiárido
muito potente. Carlos, a gente agradece a sua presença aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigado, Helena, por essa entrevista. Até a próxima. O Trilhas do Nordeste vai ficando por aqui. Muito obrigada por estar com a gente. Você assiste a este e outros episódios nos canais da TVT e do Brasil de Fato Pernambuco no YouTube. Você também pode enviar sugestões de pauta para a gente no e-mail pautape@bdfestados.com.br. Nos encontramos sempre nas segundas-feiras, às 7h45 da noite. Até semana que vem.